pessoal, quero aqui falar hoje sobre esse livro aqui, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Livro lançado em 1953, não é apenas um livro sobre uma época em que os livros eram proibidos. Não, ele é um livro sobre o drama da transmissão da cultura e o drama de uma época que já não acredita na transmissão da cultura. A história se passa num futuro indeterminado e, como toda distopia que se preze, fala exatamente de nossa época e de qualquer época e dos riscos que corremos se a gente tomar determinados caminhos que se insinuam, né? Então é isso, é um livro que se passa numa época em que os livros são proibidos. O personagem principal, Guy Montag, é um policial bombeiro que tem por profissão não apagar incêndios, mas justamente o contrário, incendiar os livros de pessoas que corajosamente ainda os mantêm em casa. E ele é um bombeiro relativamente convicto da sua profissão. O livro começa com a frase "queimar era um prazer", né? Então ele gostava do que fazia, mas não era um cara muito convicto, não era um cara muito seguro de si. Na verdade, ele e sua esposa levavam uma vida bastante insossa, né? Você deve conhecer pessoas assim, né? Pessoas incendiárias que tocam fogo na vida dos outros, mas que na verdade levam vidas muito sem graça. E o Montag, então, que vivia tocando fogo em bibliotecas particulares, de repente conhece uma vizinha chamada Clarice, uma menina de 17 anos, diferente. Diferente como? Como ela é diferente? Diferente porque ela conversava, ela gostava de conversar. Ela morava numa casa onde os tios, onde os pais tinham esse hábito bizarro de conversar. E ela era uma pessoa muito perceptiva. Falava de plantas, que observava a natureza, que se questionava, enfim. E esse contato do Montag com ela mexe muito com ele, né? Mexe bastante com ele. Ela confia nele, cria-se entre os dois um ambiente de confidência e aquilo bagunça a vida dele. Ele já não é a mesma pessoa, ele começa a se perguntar sobre a história da profissão de bombeiro, porque ela diz a ele, olha, o meu tio disse que os bombeiros antigamente existiam para apagar incêndios e não para criá-los. Então coisas desse tipo vão fazendo com que ele se questione a respeito da própria profissão. É um livro sobre uma transformação pela qual muitos de nós já passou, está passando ou pode passar um dia na vida. Transformação de uma pessoa mais ou menos inconsciente do que está fazendo, né? Embora tenha prazer no que faça, um prazer sensorial, né? O tocar fogo nas coisas. E é então com esse encontro pessoal com a Clarice que ele começa a se questionar. O livro então é a narrativa de uma busca, de uma travessia, de um homem que já não é aquilo que era, porém ainda não chegou a ser aquilo que ele já sente dentro de si, né? O livro é de certo modo angustiante por isso, porque você sente que o Montag já começa a perceber alguma coisa diferente, né? Impulsionado aí pelos livros que ele eventualmente furta das diligências policiais de que ele participa. E essa angústia, essa busca por algo que ele ainda não entende o que é, né? E como acontece em toda travessia, ele encontra nesse caminho pessoas que vão ajudá-lo e pessoas que vão atrapalhá-lo, né? Então, veja bem, temos aí basicamente, durante a narrativa inteira, 5 personagens, que é o Montag, que é o principal de todos aí. Temos a Clarice, que é quem desperta esse desejo nele, o desejo de entender o que ela, qual que é o fundamento daquilo que ela tem de diferente, né? Ele chega a falar num certo trecho que, poxa, mas ela me olha de um jeito diferente. É a primeira pessoa em muitos anos que me olhou como um ser humano, né? Curioso isso. Então a Clarice é uma das pessoas que ajuda ele nesse caminho, né? Embora ela desapareça logo no começo. Outra pessoa que ajuda ele
nesse desafio, digamos assim, é o professor Faber. Um professor que ele havia encontrado ainda na época em que ele era um bombeiro convicto, um professor de línguas, desempregado, que ele, então, do qual ele se recorda depois, entra em contato com o professor, e o professor, então, começa a conversar com ele sobre leitura, sobre ideias e tal, e é um grande incentivador. Do outro lado, né, estão as pedras no meio do caminho. A própria esposa dele, a Mildred, uma mulher insossa, sem graça, né, alienada, fica o dia inteiro em casa ouvindo música e vendo televisão. Então a Mildred, inclusive, faz chacota com ele quando ele começa a pensar em largar a profissão. Ele confidencia a ela esse desejo dele de largar a profissão, na qual ele já não estava se sentindo bem, e ela começa a tirar sarro dele, né? E a outra pedra no meio do caminho, então, é o chefe dos bombeiros, o chefe do Montag, o Beatty, que, como chefe que é, já passou pela experiência das recaídas, e sabe que o Montag está acumulando alguns livros em casa, e começa ali uma certa perseguição pessoal contra o Montag, um assédio moral ali contra ele, tentando dissuadi-lo de enveredar-se por esse caminho. Né? Por que eu falo que esse não é um livro simplesmente sobre livros ou sobre uma época em que os livros eram proibidos? Bom, não sei o que estou falando, a narrativa deixa isso claro, que é um livro sobre a transmissão da cultura. É um livro sobre aquilo de que os livros são um instrumento. Não é de livros que você precisa, é de algumas coisas que antigamente estavam nos livros. As mesmas coisas poderiam estar nas famílias das paredes. Os mesmos detalhes meticulosos, a mesma consciência, poderiam ser transmitidos pelos rádios e televisores. Mas não são. Absolutamente não são os livros o que você está procurando. Descubra essa coisa onde puder. Nos velhos discos fonográficos, nos velhos filmes e nos velhos amigos. Procure na natureza e procure em você mesmo. Os livros eram só um tipo de receptáculo onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Não há neles nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós a partir de retalhos do universo. O livro trata, então, da memória das civilizações. Trata da transmissão da cultura acumulada por séculos, por milênios, por nossos antepassados. Trata, enfim, da educação de cada nova geração que surge como depositária desse legado, desse tesouro maravilhoso, né? As coisas que você está procurando estão no mundo, mas a única possibilidade que o sujeito comum terá de ver, 99% delas, está num livro. E aí, lá pelas tantas, o Montag começa a ser perseguido pela polícia estatal como criminoso. E ele então encontra refúgio numa floresta, né, próxima de um rio. E lá ele encontra um grupo de pessoas que estavam em torno de uma fogueira. E o curioso é que ele percebe que aquela fogueira ela não queimava, na verdade, ela apenas aquecia as pessoas. E essas pessoas estão empenhadas num projeto. Já que não é possível ter os livros consigo, projeto de cada pessoa ser um livro. Cada pessoa guardaria em si, dentro de si, na sua memória, um livro e conservaria aquele livro para as futuras gerações, transmitindo esse livro aos seus amigos e principalmente aos seus descendentes, aos seus filhos, né? E ideia muito interessante, na verdade, é o que acontece, né? Fora os fetichistas, todos nós gostamos de ler, lemos, porque na verdade o livro nos transforma e nós carregamos dentro de nós as sementes daquilo que lemos e devemos, pelo menos devemos ser capazes de transmitir, né, um pouco do que aprendemos para as outras pessoas como modo até de gratidão por aquilo que recebemos
daqueles autores, sempre é bom lembrar, de carne e osso, que nos transmitiram esses conhecimentos, essas experiências, essas vivências através da sua escrita, das suas reflexões. Então é um livro, na verdade, que trata de um assunto muito sério, que não é percebido por quem fica apenas na superfície. Na minha edição tem 2 textos finais do autor, em que ele fala sobre a repercussão que o livro teve e tal. Textos impagáveis, em que ele, em certo trecho lá, chega a tratar e a repudiar, inclusive, a politização da escrita, a politização da estética. Bom, então é isso. É um livro que nos mostra a importância da gente olhar para dentro da gente e perceber o que a gente está conservando, né? O que a gente tem guardado dentro da gente. Que tesouro você tem guardado dentro de você através de suas leituras. O que você tem conservado em você e o que você tem sido capaz de transmitir, né, às pessoas. Com isso, então, eu fico por aqui e até a próxima.